Nesse exemplo de aplicação, nós vamos ver planos de capitalização e previdência privada. Então, a partir dessa situação, nós vamos desenvolver 4 soluções diferentes de previdência e vamos usar as nossas ferramentas para cálculo. A situação é, a partir de hoje e nos próximos 30 anos, você depositará mensalmente em uma poupança, sempre no início do mês, 360 depósitos, né? Que renderá 0,5% ao mês em termos reais. Isso é importante, né, gente? Termos reais, descontada a inflação, de acordo com projeções feitas pelo mercado. Admitindo que esta rentabilidade permaneça estável, determine o valor do depósito mensal a ser efetuado para as seguintes situações projetadas para daqui a 30 anos. Para os casos B, C e D, suponha que o capital acumulado e que não tenha sido retirado permaneça sempre depositado na poupança. Então, vamos lá, né? Sempre depósitos no início do mês e frisando que essa é uma taxa de rendimento real acima da inflação. Então, na primeira situação, você deseja ter o equivalente a 500 mil de forma a adquirir um apartamento para cada um de seus filhos e ficar com alguma sobra para viajar em umas longas férias. Suponha que sua empresa já garante a sua aposentadoria complementar. Na segunda situação, é semelhante à primeira, só que você concorda em esperar mais 10 anos para retirar os 500 mil. Na terceira situação, você quer uma renda mensal de 4 mil pelos 20 anos de vida seguintes. E na quarta, você quer uma renda mensal vitalícia de 4 mil, de tal forma que depois que você morrer vai ser repassada para os seus dependentes, né? E assim sucessivamente. Então, vamos lá calcular qual que seria o valor dessa prestação paga ao longo desses 30 anos para cada uma dessas suposições aqui, né? Então, no primeiro caso, a gente vai só fazer a retirada dos 500 mil depois de 30 anos de contribuições, né? Então, aqui eu tenho uma série antecipada com o objetivo de capitalização, tendo sido dados, então, que no valor futuro você quer acumular, né, um montante lá de 500 mil após 360 meses, com uma taxa de 0,5% ao mês. Então, qual que é a prestação? Usando aquela expressão que a gente tem, né? Do cálculo da prestação a partir do montante, taxa e número de períodos, eu chego em 497,75. Essa é uma prestação para uma série postecipada, né? Todas as nossas expressões são para séries postecipadas. Como o depósito é feito no início do mês, ou seja, a série é antecipada, a gente tem que pagar um pouquinho menos, né? Aplicar um pouquinho menos. Então, eu divido por 1 mais a taxa e chego em 495,28. No Excel, né, a gente tem a expressão direto, né? Você pode calcular o valor antecipado. Aqui, então, gente, se a gente fosse usar, né, a nossa expressão, a fórmula aqui no Excel seria, né, 500 mil que multiplica a taxa dividido por 1 mais essa taxa, né, elevado aos 360, menos 1, fecha aqui, e a gente tem o valor da série postecipada, né? O valor antecipado da série antecipada, eu tenho que dividir por 1 mais a taxa, 495,28. Se eu quiser, né, usar direto a expressão do Excel, eu boto a taxa, função PGTO, né, o número de períodos, o valor futuro, menos 500 mil, e informo que é uma série de começo de período, uma série antecipada. Ele já vai me dar o 495,28 direto, tá certo? Bom, na segunda situação, a gente aceita esperar mais 10 anos para retirar os 500 mil.
Então, você vai fazer aqui, né, os 360 depósitos no início de cada período, durante 30 anos. Depois você espera mais 10 anos para retirar os 500 mil. Para resolver esse fluxo, a gente tem que dividir ele em duas etapas, né? A primeira etapa é a etapa que você vai acumular os valores até o final dos 30 anos. E depois você vê aqui, né, que valor que você acumulou aqui no mês 360. Esse valor é como se você estivesse investindo ele aqui, né, para fazer uma retirada 10 anos depois. Então, você quer que nesse final aqui você tenha 500 mil. Em problemas desse tipo, a gente sempre faz a conta de trás para frente, né? Eu parto lá do momento final e venho resolvendo para trás. Então, a gente vai primeiro resolver a parte B e depois a parte A. Eu vou partir desse 500 mil, vou ver quanto que ele vale aqui nesse momento, né? E aí, esse valor aqui é o montante que eu vou usar aqui na parte A para calcular o valor da prestação. Então, vamos lá. Partindo, né, do 500 mil, trazendo ele 10 anos para trás, a essa taxa de 0,5% ao mês, eu tenho 274.816,37. Então, na parte A do cálculo, a gente vai agora usar esse valor aqui, né, como valor futuro e calcular o valor da prestação com a expressão do cálculo da prestação em função do montante, da taxa e do número de prestações. A gente chega em 273,58. Essa seria a prestação para uma série post-antecipada. Para uma série antecipada, né, em que você paga no começo do período, no começo do mês, você divide por 1 mais a taxa, 272,22. E aí a gente vai fazer também aqui no Excel, né, esse cálculo, né? Então a gente começa aqui pela parte B, que é trazendo, né, esse 500 mil a valor presente, dividindo por 1 mais a taxa elevado a 120. Chegamos em 274.816,37, né? E aí, esse é o valor agora do montante da parte B do meu cálculo. E a gente tem a expressão aqui, né? Vamos colocar aqui do ladinho. A gente tem aqui o A, que vai ser, então, esse F, que multiplica a taxa dividido por 1 mais a taxa elevado a N, menos 1, fecha aqui, esse é o valor post-antecipado, né? O valor antecipado é esse valor dividido por 1 mais a taxa, 272,22. Usando, né, o Excel direto, a gente usa a expressão PGTO, a taxa informada, o número de períodos 360. Nesse caso, eu não vou calcular a partir do valor presente, sim do valor futuro, né? Eu boto aqui negativo, esse valor, e aqui eu já posso informar uma série antecipada, colocando 1 no final, ele já vai me dar o valor de 272,22. Então, vejam que, por aceitar esperar 10 anos para fazer a retirada dos 500 mil, o valor da prestação já cai da primeira situação, né, que era 495,28 para 272,22, tá certo? Então, vamos para a terceira situação. Na terceira situação, você quer receber 4 mil pelos 20 anos seguintes. Novamente, a gente vai ter que fazer uma decomposição aqui do problema em 2 pedaços. A gente vai ter uma primeira parte, né, sempre começando do final.
os 4.000 recebidos aqui durante 240 meses. Isso vai gerar um valor presente aqui, que vai ser o valor futuro do seu período de contribuição aqui. Ok? Então, na parte B, eu calculo o valor presente, né? Das 240 parcelas de 4.000. Lembrando que isso aqui é um valor postecipado. E aí eu preciso multiplicar por 1 mais a taxa para chegar no valor antecipado. Vamos voltar aqui ao fluxo para eu mostrar aqui para vocês. Lembra que essa aqui é uma série antecipada, né? Quando você traz isso aqui a valor presente, esse valor presente na nossa formulinha, que é postecipada, ele vai cair aonde? Ele vai cair aqui, ó, no começo, né, do seu primeiro fluxo. Então, essa setinha, esse primeiro valor presente que a gente calculou está aqui, e para uma série antecipada, ele está junto do primeiro fluxo. Por isso que eu tenho que multiplicar por 1 mais a taxa, para trazer ele para cá. Tá certo? Imagina que a série postecipada está trazendo o seu valor presente aqui para este momento, né? E a gente multiplica por 1 mais a taxa para transformar no valor presente de uma série antecipada. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. E aí, na parte A do cálculo, eu uso esse valor, a taxa e as 360 prestações, e chego também num valor que é o valor da prestação para uma série postecipada. Para uma série antecipada, eu divido por 1 mais a taxa, né? Porque agora eu estou deslocando para o início do mês. Estou pagando antes, então eu tenho que pagar um pouquinho menos, divido por 1 mais a taxa. Vamos fazer esses cálculos aqui no Excel também, né? Então, a gente tem aqui renda mensal de 4.000 pelos 20 anos seguintes. E aí, usando essa expressão aqui, né? A gente vai ter o valor da prestação dividido pela taxa, que multiplica 1 menos 1 dividido por 1 mais a taxa elevado a n. 558.323,09. Esse valor que a gente calculou aqui, né? Aí eu divido por 1 mais a taxa para calcular, multiplica, né, por 1 mais a taxa para calcular o valor antecipado, 561.114,70. No Excel, né, a gente calcularia com a função VP, informando a taxa, o número de períodos, o valor da prestação, que eu vou botar aqui um negativo, né? Eu não tenho aqui o valor futuro e eu tenho o tipo 1, começo do período. Tá certo? Na parte A do cálculo, né? Esse vai ser o meu montante. O cálculo da prestação a partir, né, desse valor, a gente usa essa expressão aqui, né? Então, eu vou ter igual a F, que multiplica a taxa dividido por 1 mais a taxa elevado a n menos 1. R$ 558,59 numa série postecipada. Como eu vou pagar no começo do mês, eu divido por 1 mais a taxa. Pagando antes, pago menos, divido por 1 mais a taxa. Usando a expressão do Excel, PGTO, taxa, número de períodos, o valor futuro, né? Menos 561,
e informo que é uma série antecipada começo do período. Tá certo? Então, aqui, né, a gente tem um valor também diferente das situações anteriores. Você teria que pagar uma mensalidade de 555, na situação B 272, na situação A 495, tá certo? Mas aqui você garante uma renda de 4.000 durante 20 anos. Bom, na última situação eu quero que essa renda de 4.000 seja vitalícia, que ela passe para os meus filhos, para os meus netos. E aí isso significa o quê? Resolver um fluxo como esse aqui, uma perpetuidade de 4.000 a partir, né, do final dos 30 anos de contribuição, e depois, então, a gente vai resolver essa parte aqui do cálculo. Então, a gente tem uma primeira parte que é uma perpetuidade, com prestações de 4.000, taxa de 0,5% ao mês, e uma outra parte que é a parte da contribuição. Então, vamos lá. Partindo da parte B, a gente tem o valor presente da perpetuidade de 4.000 a uma taxa de 0,5% ao mês, é 800 mil. Lembrando que a gente está usando um cálculo para séries postecipadas. Para o cálculo do valor na série antecipada, eu multiplico por 1 mais a taxa. E aí, vamos lembrar que, olha só, o valor presente da série antecipada, ele coincide com o primeiro fluxo. Só que na série postecipada, que é a que eu estou calculando, o valor presente está aqui, né? No começo desse período 360. Por isso que eu tenho que multiplicar por 1 mais a taxa para levar ele para cá, tá certo? Beleza. Então agora eu posso ir para a segunda parte do cálculo, porque eu sei que esse valor aqui é 804 mil, né? E aí a partir dele eu calculo o valor da prestação com a expressão do cálculo da prestação em função do montante, da taxa e do número de períodos. Eu vou chegar em 800,39, que é o valor da prestação para uma série postecipada, né? Postecipada. Então, para uma série antecipada, se eu pago no começo do mês, eu divido por 1 mais a taxa da 796,4. Então, aqui no Excel, né, vamos fazer esses cálculos. A gente vai ter, primeiro, né, o cálculo do valor presente da perpetuidade, né, vai ser 4.000 dividido pela taxa. E aí, eu tenho que multiplicar por 1 mais a taxa para ter o valor antecipado. O cálculo da prestação, a partir do valor futuro da taxa e do N, né, vai ser essa expressão aqui, né? Então, eu vou fazer igual a F, que multiplica a taxa dividido por 1 mais a taxa elevado a 360 menos 1. 800,39. Esse é o valor da prestação por uma série postecipada. Como eu vou pagar no início do mês, eu tenho que pagar um pouco menos. Então, vai ser isso aqui dividido por 1 mais a taxa. 796,40. E aí, eu tenho no Excel a expressão PGTO, taxa, número de períodos 360, valor presente eu não tenho, nesse caso eu tenho o valor futuro, que é 804, e eu quero uma série de começo de período, uma série antecipada, eu informo 1, e ele já vai me dar os 796,40, né, que a gente calculou aqui, né, também. Então, vejam que a diferença entre receber durante 20 anos 4.000 e receber ad eternum, né, é de 200 e poucos reais por mês, né? Vamos fazer a diferença aqui, 796 menos 555, aí por 240,59
a mais, né, por mês durante 30 anos, você transforma essa situação aqui nessa situação, tá certo? Então, nós vimos aqui as 4 situações, né, de plano de previdência que poderiam ser desenvolvidas e resolvidas aqui com o ferramental que a gente viu de séries uniformes, tá certo? Então, terminamos por aqui com essa 4ª situação. Lembrando, né, vou voltar aqui para o início, vamos terminar aqui resgatando as 4 situações, né, que a gente resolveu, tá certo? Retirada de 500 mil ou retirada de 500 mil 10 anos mais tarde. Recebimento durante 20 anos de 4 mil ou recebimento perpétuo de 4 mil.